Digam lá, meus amigos, o que é para aprender? Abril. Castelo insuflável. Era abril e o pombo trouxe uma encomenda para as formigas. Quem enviou? Perguntaram as crianças. As minhas amigas, as formigas vermelhas, enviaram-na da floresta aqui ao lado, explicou a rainha das formigas. Abriram a grande encomenda e descobriram um castelo insuflável. Viva! Vamos enchê-lo! As formigas festejaram e todas começaram a encher a colorida engenhoca. O castelo depressa ficou enorme. A rainha das formigas pediu ao Dr. Mocho que chamasse toda a gente para o prado. Olá a todos! Venham saltar! Venham ao Castelo das Formigas! Gritou o Dr. Mocho. Ninguém queria perder a oportunidade de saltar no castelo. O único a faltar foi o pequeno caracol, que tinha ido visitar o caramujo Serafim. Um pouco mais tarde, o céu escureceu e começou uma tempestade. Os pequenos besouros correram todos para a casa das formigas. Depois, a chuva transformou-se em granizo e os pedacinhos de gelo fizeram buracos no castelo insuflável. Quando a tempestade passou, o castelo insuflável estava espalmado como uma panqueca. Foi aí que o Benjamin chegou a casa. Mas agora era tarde demais para ele experimentar o castelo insuflável, que tinha perdido todo o ar e estava espalmado no cimo da colina. Perdi o castelo insuflável. Disse Benjamin choroso. Não fiques triste. Nós arranjamo-lo e voltamos a enchê-lo. Assegurou Diolinda ao pequeno caracol. Benjamin não disse uma palavra, mas seguiu para casa de cabeça baixa. Depois tomou um banho quente para se esquecer. Tinha os seus brinquedos de banho, mas nem a sua baleia favorita conseguia animá-lo. Os outros pensaram muito em como poderiam deixá-lo feliz de novo. Podíamos fazer o nosso próprio castelo insuflável e pôr colchões uns em cima dos outros, sugeriu a abelha. Isso não resulta. Iam escorregar e iríamos cair. Amuou o Estevão. Podíamos esticar um lençol entre as árvores, como fizemos quando o papagaio fugiu, disse a Violeta. Não é mau, mas já fizemos isso antes. Alguém tem uma ideia nova? Perguntou a Diolinda. Eu tenho, gritou o Bolha. Uma vez, quando as flores da Diolinda secaram, pedi uma nuvem amistosa para fazer chuva. Talvez desta vez eu lhe pudesse pedir para deixar o Benjamin saltar nela por um bocadinho. Mas o Benjamin não consegue voar. Como é que ele chega à nuvem? Interrogou-se Baltazar. Nós levámo-lo, disse a Diolinda. E assim o Bolha voou até à maior nuvem e discutiu o plano com ela. Entretanto, os amigos correram até à casa do Benjamin. Vamos levar-te a saltar, disse a Violeta ao caracol. Segura-te bem, disse a Diolinda. E pegaram nele e levaram-no bem alto no céu. A nuvem deixou alegremente o Benjamin saltar nela e acenou à Diolinda quando achou que chegava. Acho que já chega por agora. Os amiguinhos agradeceram-lhe a ajuda e levaram o Benjamin de volta para o chão. Aquilo foi fantástico! Obrigado! Disse o Benjamin com um sorriso e abraçou os seus amigos. As formigas levaram dias a remendar todos os buracos, mas conseguiram acabar. E desta vez, o Benjamin não perdeu a oportunidade de se divertir com os outros. Digam lá, meus amigos, o que é para aprender? O Bolha tem soluços. Num bonito dia de outono, o Benjamin, a Diolinda, o Baltazar, a Violeta, o Estevão e o Bolha foram dar um passeio até à cascata.
O Bolha de repente começou a soluçar. O Baltazar ofereceu-lhe a sua garrafa de água. Bebe um golo de água e se falas parar. O Bolha bebeu alguma água, mas os seus soluços não pararam. Come qualquer coisa Disse-lhe a Diolinda. e se falas parar. O Bolha trincou o seu pãozinho, mas os soluços não pararam. Sustém a respiração por um bocado e se falas parar. Aconselhou a Violeta. O Bolha susteve a respiração por um longo bocado, mas os seus soluços não paravam. Por fim, o Estevão arranjou um plano para assustar o Bolha. Correu para se esconder atrás de uma grande árvore. Quando o Bolha ia a passar, ele saltou de trás da árvore com um grito e assustou o besourinho. Na verdade, o susto foi tal que ele caiu. E os seus soluços pararam. Mas agora o Bolha estava zangado com o Estevão. Isso foi uma maldade muito grande. Eu não salto para a tua frente de trás das árvores. Eu só queria ajudar. Parei os teus soluços. Mesmo assim, não gosto quando as pessoas me assustam. Resmungou o Bolha. Está bem, para a próxima não te ajudo. Gritou o Escaravelho de volta. Seguiram todos o seu caminho e depressa chegaram à cascata. É tão bonita. Gritou o Bolha e correu tão depressa em direção à cascata que escorregou e caiu lá dentro. O Estevão apanhou-o por um braço, mesmo no último segundo, e puxou-o para fora da água. Obrigado. Fungou o Bolha. Desculpa ter ficado tão zangado. Temos de ir para casa o mais depressa possível, porque o Bolha está todo encharcado. Pode apanhar uma constipação. Disse a Diolinda preocupada. Depois ouviram uns passos ruidosos vindo de trás das árvores e apareceu um lagarto enorme mesmo à frente deles. Não tenham medo de mim. Disse. Em que direção vão? Tenho todo o gosto em dar-vos uma boleia nas minhas costas. Os amigos da floresta ficaram encantados com a ideia e subiram alegremente para as costas da Dona Lagarto. E enquanto voltavam para casa, o Bolha lentamente começou a soluçar de novo. Definitivamente não vou assustar-te outra vez. Os soluços podem perfeitamente passar sozinhos. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando a Dona Lagarto chegou à casa do Bolha, os soluços tinham parado completamente. O pequeno besouro disse adeus a todos os amigos. Depois do Bolha, a Dona Lagarto levou o Estevão e o Baltazar a casa. O Escaravelho e o Abelhão agradeceram-lhe a boleia e acenaram-lhe alegremente enquanto ela partia. Pouco depois, chegaram à casa da Diolinda, onde a menina Joaninha se despediu dos seus amigos e saltou das costas da Dona Lagarta, logo seguida pelo Benjamim. A Violeta era agora a última passageira e já estava a anoitecer quando a Dona Lagarta a deixou em casa. Muito obrigada por toda a sua ajuda, Dona Lagarto. Disse a Violeta antes de entrar em casa, onde foi diretamente para a cama. Benjamim e a Diolinda dizem o que aprender. A Torre do Bolha. Estava uma bela tarde de verão e o Bolha, ou o besouro bebé, resolveu brincar com os seus blocos de construção coloridos. Eu vou fazer uma grande torre com os meus blocos de construção. Pensou ele com os seus botões e levou-os para uma colina ali perto. Espalhou os blocos coloridos no chão à sombra de um grande carvalho. À medida que a torre ia ficando mais alta, era cada vez mais difícil para o Bolha chegar ao topo. No fim, teve de se pôr em bicos dos pés para tentar pôr o último bloco, quando se desequilibrou e a torre se desmoronou no chão. Oh, não!
queixou-se o Bolha. Agora vou ter de começar do princípio outra vez. Então o Besouro Bebé recomeçou a torre do início. Em breve, a torre voltou a crescer e estava mesmo muito alta. Mas, oh não! Uma bolota caiu do carvalho e deitou a torre do Besouro Bebé ao chão. A minha linda torre. A minha torre caiu outra vez. E a culpa foi deste carvalho malvado. Acusou ele zangado. Então o pequeno Bolha voltou ao início, mas desta vez saiu de debaixo do grande carvalho. Estava a empilhar os últimos blocos no topo da torre quando os seus amigos, o Caracol Benjamin, a Joaninha Diolinda e o Escaravelho Anselmo, chegaram ao pé dele. Uau, estás a construir uma grande torre, Bolha. Disse o Benjamin. Sim, e está quase acabada. A única coisa que falta é pôr este triângulo vermelho mesmo no topo. Mas então, uma rajada de vento voltou a deitar a sua bela torre ao chão. O Bolha ficou muito zangado. Eu não acredito. Eu não vou construir mais torre nenhuma. Vou, mas é para casa. Os amigos correram atrás dele. Bolha, espera. Por que é que não reconstruímos a tua torre juntos? Não, eu não quero mais construir nenhuma torre. De qualquer maneira, é impossível construir uma torre a sério só com estes blocos. Resmungou ele. Depois entrou em casa e bateu a porta com força. Como é que podemos ajudar o Bolha? Perguntou a Diolinda. Nós temos de tentar animá-lo de alguma maneira. Já sei o que podemos fazer, Disse o Anselmo. Eu tenho outro conjunto de blocos de construção em casa. Eu vou buscá-lo para podermos construir uma torre super alta, todos juntos. Isso é uma ótima ideia. Eu também tenho um conjunto de blocos de construção. E eu também tenho. Nós vamos construir a torre mais alta do mundo. O Benjamin trouxe os seus blocos num caminhãozinho. A Diolinda trouxe os dela num carrinho de mão. E o Anselmo trouxe os dele num grande cesto. Olá, Bolha! Olha, trouxemos os nossos blocos de construção. E se construíssemos uma torre gigante todos juntos? Perguntou a Diolinda. E podemos construí-la dentro de tua casa para o vento não poder derrubá-la outra vez. Acrescentou o Benjamin. Eu não acredito! Olhem para estes blocos de construção todos! Nós vamos poder construir uma torre mesmo alta com eles. Disse o Besouro Bebé entusiasmado. Agora só falta pôr o triângulo vermelho no topo da torre. Devias ser tu a pô-lo, Bolha. Sugeriu o Anselmo. Viva! Está acabada! Gritaram todos em conjunto. Depois, o Benjamin, a Diolinda e o Anselmo deram as boas noites ao Bolha. O Besouro Bebé foi para a cama muito feliz nessa noite. Ficou a olhar para a torre até acabar por adormecer. Benjamin e a Diolinda dizem o que aprender. O aniversário do Ouriço Horácio. Numa manhã de verão, o Caracol Benjamin, a Joaninha Diolinda e os seus amigos da floresta estavam todos a brincar no prado. E estavam a fazer turnos para andar de baloiço. Deve ser tão divertido poder andar de baloiço. É uma pena eu ser demasiado pesado para isso. Suspirou o Ouriço Horácio. Os amigos não sabiam o que dizer. O 10º aniversário do Ouriço Horácio é já para a semana. Disse a Joaninha. Sim, ele vai fazer 10 anos. Confirmou o Caracol. O que é que acham que ele quer como prenda de anos? Já sei! Exclamou o Baltazar, dando um pulo no ar. Um baloiço! Isso é uma ótima ideia! Vamos fazer um grande baloiço para o Ouriço Horácio. Disse a Diolinda muito entusiasmada. Os amiguinhos deitaram mãos à obra imediatamente. Trouxeram um serrote, um martelo, pregos e parafusos e foram à procura de ramos bem fortes.
Ataram o baloiço a postes de madeira com cordas muito resistentes. Quando o baloiço ficou pronto, foram todos até a casa do Baltazar para fazerem um bolo. Partiram os ovos e mexeram a manteiga. As varas da batedeira giravam e as colheres de pau batiam nas taças. A cozinha do pequeno abelhão em breve se encheu de deliciosos aromas. Por fim, decoraram o bolo com cerejas, passas e nozes. Vamos pôr as velas em cima. Disse a Violeta. Sim, 10 velas. Concordou a Diolinda. Vamos escrever um bilhete ao Horácio. Sugeriu o Benjamim. Querido Horácio, por favor, vem à casa do Baltazar à hora do lanche. Encontramo-nos todos lá. Podes levá-lo ao Horácio, se faz favor? Pediu o Benjamim ao Bolha. Mas não digas nada sobre o bolo e o baloiço. Avisou a Diolinda quando ele ia a sair. O Baltazar e o Estevão puseram o bolo numa mesa redonda e levaram-no para fora de casa. As formiguinhas andavam a brincar às escondidas e, de repente, a mais pequenina foi de encontro à mesa. Vocês deitaram a mesa ao chão e deram cabo do bolo. Queixou-se o Baltazar. O bolo? E agora o que é que nós fazemos? Soluçou a Diolinda. O ouriço Horácio vai chegar daqui a pouco e nós não vamos ter um bolo para ele. As formiguinhas estavam muito arrependidas daquilo que tinham feito. Até que uma delas teve uma ideia. Vamos apanhar montes de frutas e nozes e fazer uma grande pilha com elas. Vai ser quase como um bolo, não acham? Isso é uma boa ideia. Disse o Estevão. E nós sabemos que o Horácio adora fruta. O Benjamim, a Diolinda, o Baltazar, o Estevão e as formiguinhas começaram a apanhar frutas e nozes nos bosques. O besouro da batata viriato, a libelinha Belinha e a besourita Rosita também deram uma ajuda. E em breve juntaram uma grande pilha de frutos e nozes. O Estevão espetou 10 velas no topo da pilha apenas alguns segundos antes de o Bolha chegar com o ouriço Horácio. Feliz aniversário, Horácio! Gritaram todos. Uau! Vejam toda esta fruta deliciosa. A minha comida favorita. Muito obrigado a todos. Exclamou o ouriço cacheiro. E temos mais uma surpresa para ti. Disse a Diolinda. E levaram o Horácio até ao baloiço. O Horácio ficou mesmo surpreendido. Mas que grande baloiço! Eu posso andar nele? Perguntou entusiasmado. Claro, nós fizemos-lo para ti. Viva! Agora eu também posso andar de baloiço! Muito, muito obrigado! Depois sentaram-se à volta da pilha de frutos e nozes e começaram a comer. Comeram e comeram, até quase toda a fruta ter acabado. Espetaram os frutos que sobraram nos espinhos do Horácio para ele os levar consigo para a sua casa de musgo. O Horácio foi para a cama com um sorriso feliz e estava desejoso que chegasse o dia seguinte para poder voltar a andar de baloiço com todos os seus amigos. Benjamim e a Diolinda dizem o que aprender. O papagaio. O caracol Benjamim ainda estava a dormir quando a Joaninha Diolinda bateu à sua janela. Bom dia, Benjamim. Vamos fazer um papagaio. A Diolinda desenhou o papagaio e o Benjamim recortou-o. Depois decoraram-no com fitas coloridas. E depois amarraram-lhe um longo pedaço de fio. Vamos ver se ele voa. Disse a Diolinda. Deram a mão um ao outro e prepararam-se para lançar o papagaio. Mas por mais que cada um deles se esforçasse, não conseguiram fazer o papagaio voar. Eu vou subir a esta árvore e atirá-lo lá de cima. Talvez assim ele voe. Propôs a Diolinda. Mas o papagaio voltou a cair no chão. Até que, de repente, o vento soprou e levantou o papagaio no ar, levando a Diolinda com ele. Benjamim, ajuda-me.
O Benjamin subiu à árvore e agarrou os pés da Diolinda, mas não conseguiu puxá-la para baixo. Por isso agora estavam os dois a voar. O abelhão Baltazar voou por ali. Ainda conseguiu agarrar nos pés do Benjamin, mas também não conseguiu puxar o papagaio para baixo. Por isso agora estavam os três a voar. O besouro da batata, Viriato, estava sentado no topo de um pinheiro. Ele agarrou nos pés de Baltazar. Por isso agora estavam os quatro a voar. Carlota, ajuda-nos! Gritou o Baltazar para a gafanhota Carlota que andava a saltitar por ali. A Carlota agarrou nos pés do Viriato, por isso agora estavam os cinco a voar. O vento começou a soprar cada vez com mais força. A borboleta Violeta voou por ali e agarrou nos pés da Carlota. Por isso agora estavam os seis a voar. Os caravelhos Estevão e a Libelinha Belinha olharam para os amigos muito aflitos. O vento está a levar-nos mesmo para o meio da floresta. O papagaio ficou preso no topo de uma grande árvore. E eles aterraram em cima das copas das árvores. O vento amainou e o sol voltou a brilhar. O Benjamin olhou para a Diolinda com um ar preocupado. Diolinda, eu não posso voar. Como é que eu vou conseguir descer daqui? Não te preocupes, Benjamin. Nós vamos arranjar uma solução. Já sei o que é que vamos fazer. Salta para cima desta manta, Benjamin. E não tenhas medo. Vais ver que não te magoas. O Benjamin saltou da árvore para cima da manta e voltou a pular para o ar. Olhem para mim. Isto é divertido. Também queremos experimentar, disseram os outros. E todos os amiguinhos saltaram para cima e para baixo na manta até ficar escuro. Muito depois de estarem todos na cama a dormir, o vento voltou a soprar e levou o papagaio para muito, muito longe.